Exato. E olha que interessante, né, Maíra? A gente comenta muito isso, no geral na vida, né? Como que a gente vai construir confiança em alguém? Como que a gente faz isso, né? A gente fala tanto disso, né? A É gente, verdade. não, perdi a confiança. Mas como que a gente faz isso, né? Como é que a gente, de alguma forma, tem uma racionalidade sobre isso, né? Que é um questionamento de diversos casais. E acho que Sim. uma das formas mais simplistas, qual é o combinado? O combinado tem que ser cumprido. Então, se o combinado ele é simples e direto, olha, vou chegar 7 da noite, ou vou fazer isso para você, ou olha, nós combinamos tal coisa, e o parceiro e a parceira cumprem, isso vai gerando confiança. Exato. Agora, se o parceiro não cumpre nunca, isso gera o quê? Desconfiança. E às vezes são Exato. situações pequenas que vão gerando Sim, cada vez mais sim. desconfiança. E esse é um ponto muito bacana da gente olhar e falar assim, olha, peraí, o que mais que a gente pode pensar que constitui confiança? E Relacionamentos confiar são é, acordos, né? é Relacionamentos são acordos. A pessoa tem que entender que são pequenos acordos ali do dia a dia que vai construir a confiança, exatamente. Vai construir o relacionamento em si, né? E o diálogo, né, exato, Yuri? vai constituir. O diálogo É, é uma coisa, gente. Assim, o relacionamento ele é pautado num bom diálogo, na transparência, né? Aquela coisa do, mas ele não sabia. Ele tem que saber essas coisas. Como é que ele não sabe disso? Não, ele não, teu parceiro ele não sabe disso, né? É uma coisa que você tem que falar, você tem que, né, verbalizar. E os acordos são sim. feitos, né? E aí confunde-se tudo, vira uma bagunça, né? Vira, vira. E isso é quando a gente para pensar, né? Grande parte das pessoas tem uma expectativa do comportamento do outro. Essa expectativa do comportamento do outro é pelo meu olhar, né? É como eu fui criado, é o que eu acredito, Exatamente. pela minha cultura. Ah, óbvio, tem coisas que são mais simples, mais básicas e coisas do gênero. Ah, ok, eu entendo, mas existem coisas que não. Existem coisas que a pessoa tem uma cultura diferente, então a gente vai ter que expor o nosso sentimento. Expor que aquilo não é legal, expor que aquilo é dolorido, expor de alguma forma que faça com que o outro entenda o meu sentimento. E para ter uma relação saudável, o diálogo envolve ser realmente honesto. E para ser honesto, eu tenho que ter coragem. De coragem do quê? Coragem de talvez perder. Né? Eu estou sendo honesto a ponto de pôr a minha relação em risco, mas ao Isso, mesmo e tempo, ser vulnerável, né? E poder se sim. dar a oportunidade de ser vulnerável ali dentro do relacionamento, né? Que não é uma fraqueza, que muita gente associa a vulnerabilidade com uma fraqueza e muito pelo contrário, né? Não, a vulnerabilidade é uma grande força, né? E quando a gente vai constituindo muito isso no sentido de o que que a gente vai construir de uma relação, a relação ela tem que ser pautada nessas premissas. E quando a gente vai fazendo essa constituição do eu vou falar a verdade, não quer dizer ofender o próximo, né? Não é você isso, não, é eu de tal forma, né? Exato. Falar do eu, né? Olha, eu me Uhum. sinto ofendido com certas situações, eu me sinto inseguro, eu tenho medo, eu tenho uma constituição diferente da sua, então eu tenho dificuldade de compreensão. Só que boa parte dos casais, ou boa parte das pessoas, não tô falando nem dos casais, as pessoas não sabem ouvir. Porque ouvir envolve realmente você baixar a tua guarda e aceitar que muitas vezes você não sabe nada. Então, aceitar Exatamente. isso é um ponto enorme e as pessoas têm que entender esse processo. E às vezes eu não sei e está tudo bem. Então, nessa troca entre as pessoas, essa parte de escutativa é importante. E a Uhum. escutativa tem táticas muito simples, que é você pedir muitas vezes para que o outro, que o parceiro, repita e fale o que você falou, né? Por que que Tá. você faz esse processo? Para que o outro realmente explique e você também entenda se você está se expressando adequadamente. Ah, o outro Exatamente. realmente compreendeu o que eu estou falando, ele está reproduzindo, ele conseguiu me explicar aquilo que eu estou sentindo, então estamos na mesma página. E aí, de repente, a gente muitas vezes vê que as pessoas estão debatendo coisas diferentes. Um está debatendo racional, o outro está debatendo emocional, o outro está debatendo Exatamente. 1940, o outro está debatendo o jogo de futebol de sexta-feira. Então a gente acaba mesclando tudo por meio da emoção. É E isso até que eu ia voltando um falar. pouquinho. Uma briga pautada aí no meio de uma emoção, né? Isso eu acho que isso não é interessante, né? Quando você tiver com muita raiva, deixa pra lá, depois a gente conversa, porque nunca não vai dar em nada, né? A partir do momento que você começa a agredir teu parceiro, né? A pessoa tá com raiva, então ela quer botar pra fora. Ela é a forma de aliviar a raiva dela e botar aquilo pra fora.
vai levar a lugar nenhum, né? Geralmente não. Geralmente todas essas raivas acabam mais atacando o próximo do que realmente resolvendo um problema. E quando a gente fala desses filmes retroativos, que é um processo, cada um tem o seu, muitas vezes as pessoas elas constituem um medo muito grande, né, de encontrar os ex-parceiros, por exemplo, né, e serem chacota de alguma forma, né. E em algumas cidades do interior, por exemplo, diferente daqui de São Paulo, que a gente vive em São Paulo, que tem, sei lá, 25 milhões de habitantes, sei lá, 23 milhões de habitantes, tem muita gente aqui em São Paulo, a probabilidade é pequena. Mas em algumas cidades, isso acontece, Sim, né? Isso acontece. Então existe um receio de ser, de alguma forma, exposto a alguma coisa ridicularizada, ou algum comentário, ou alguma coisa do gênero. Porém, contudo, sobretudo, né? Se hoje você está com aquela pessoa, a gente vai ter que entender que você é o cara hoje, você é a mulher hoje. Quando você está dentro de uma relação, esse é o sentimento que você tem que ter perante o interno. O externo, desculpa a expressão, é problema dos outros, não é problema exatamente. do casal. É um problema dos outros isso daí. E várias vezes eu uso até uma brincadeira para os mais velhos, né? Os mais velhos vão entender. O poder do super trunfo, né? O super trunfo, pra quem não lembra do super trunfo, eram os jogos de cartinhas e tinha o super trunfo que era a melhor cartinha. E o que ele representa essa brincadeira do super trunfo? É que quando a gente está no filme retroativo, às vezes a gente acaba esquecendo de tudo que é bom ou de tudo aquilo que a gente vive com aquela pessoa. E ter meio que uma cartinha na manga, um super trunfo, quando a crise está muito alta, a gente pode usar, que é o quê? Uma memória muito boa, né? Uma fala muito boa daquela pessoa, para que a gente combata aquilo ali e fala, não, peraí, ó, isso que eu tô constituindo aqui na minha cabeça vai me levar para um local que não faz sentido. Porque eu não quero entrar nessa teia de aranha, porque puxou um fio, vai para 200 mil. 200 mil tipos de questionamentos negativos. Não, peraí, para eu controlar isso, eu posso ter uma outra base aqui que, olha, é uma pessoa muito boa. Olha o que ela fez comigo, olha como ela faz com que eu me sinta, que é um principal, né? Não é uma beleza física, mas é como que essa pessoa faz com que eu me sinta ao lado dela, né? Como que eu faço ela se sentir ao meu lado. Isso vai nortear muito a relação de alguma forma. Então, ter um super trunfo ajuda bastante a combater quando a crise está mais aguda. Isso é muito legal de utilizar. Isso, tem Mas milhares de casos. sim, mas eu acredito que é que a pessoa, quando ela está envolvida nisso, ela não enxerga nada, né, Yuri? Então, eu acho que aí entra o papel da terapia, né? Aí entra o processo terapêutico para o psicólogo mostrar, fala, mas vamos lá, vamos entender juntos. Como é que está a sua relação agora? O que, que ele fez de bom? Fala Sim, alguma coisa boa. E situar a pessoa e ela entender, trazer as coisas boas dessa relação, as coisas boas dessa pessoa, do que elas estão vivendo, para criar esse repertório de super trunfo, hum, justamente para no momento de uma crise, a pessoa usar dessas ferramentas aí para lembrar. exato, Porque isso é muito ela massa. está Às vezes as perdida. pessoas. Ela tá perdida, ela tá perdida. É esse sentimento, né, do perdido, né? E é um sentimento muito negativista, sobretudo, e tentando conectar pontos de um lado para o outro, de um outro para o outro. Ah, e milhares de perguntas, e milhares de assuntos, e milhares de inseguranças, e milhares de sentimentos de não pertencimento, de alguma coisa ruim que vai acontecer de alguma forma. E realmente, as pessoas conseguem viver essas verdades.